Então vamos lá, vamos começar o primeiro módulo, falar um pouco sobre a introdução e começaremos o módulo de introdução fazendo a introdução, de fato, propriamente dita. Quando nós construímos um módulo de introdução, né, o que nós realmente esperamos, né, de um problema, de um módulo introdutório, é ter uma visão geral sobre a inteligência artificial. Nós vamos, obviamente, introduzir o assunto, meio redundante, né? Mas o que nós vamos fazer ao longo deste módulo é meio que percorrer a visão geral da inteligência artificial para, posteriormente, em outros módulos, voltarmos e olhar com mais calma cada um dos módulos que nós temos pela frente. Então, vamos começar falando sobre o que é a inteligência artificial. E aí, o que é inteligência artificial? Hoje em dia, seria muito natural que as pessoas pensassem: o que você pensa se você chega para uma pessoa que não teve contato com a inteligência artificial, como nós conversamos aqui, o que a pessoa pensa, né? Primeiro reflexo de uma pessoa, possivelmente tem alguma coisa a ver com alguma dessas cenas aqui, ó. O filme Inteligência Artificial da Warner, um filme sobre robôs. Né? Nós temos O Homem Bicentenário, também um filme que fala sobre comportamento de robôs simulando o comportamento humano. De uma forma mais recente, né, nós temos aqui uma cena de um clipe dos Vingadores 2, a Era de Ultron. Tanto o Visão quanto o Ultron são o quê? Inteligências artificiais que se comportam como seres humanos, seres vivos. Um é um psicopata, tudo bem, mas é um ser vivo, ou pelo menos simula um ser vivo. E temos aqui um outro filme famoso, Eu, Robô. Eu poderia colocar várias referências de filmes onde nós falamos sobre robôs inteligentes, e robôs inteligentes quase sempre dão dor de cabeça, né? Com a exceção do Homem Bicentenário ali, o restante dava sempre uma dorzinha de cabeça para alguém, tem sempre um robozinho mal, mas a verdade é que quando você fala em inteligência artificial no popular, é comum que as pessoas associem essa ideia à ideia de androides inteligentes com a perspectiva de que eles possam se comportar como um ser humano. Entretanto, a inteligência artificial é muito mais que isso. Nós temos um conceito que é inteligência artificial forte e outro que é inteligência artificial fraca. A inteligência artificial forte é aquela que a maior parte desses filmes tenta explorar como uma possibilidade. Especialmente o filme IA, né, Inteligência Artificial. Em inglês ele é AI, né? Então, assim, em português virou IA, Inteligência Artificial. IA, dois pontos, Inteligência Artificial. E O Homem Bicentenário, esses dois filmes em especial, discutem isso com muita profundidade, né? As máquinas podem realmente pensar qual é o momento onde aqueles robôs eles deixam de ser meras máquinas e eles são como seres humanos. Essa é a busca da inteligência artificial forte. A inteligência artificial fraca, as máquinas elas podem simular o pensamento inteligente. E para quem observa de fora, ela pode agir como se fossem inteligentes. Mas elas não são como a natureza humana. Isso é uma discussão muito profunda, porque passa por inúmeras questões éticas, morais, de crença, que se pergunta se seria possível um computador se comportar exatamente tal qual um ser humano se comporta, com a mesma essência interior? Ou será que elas estariam sempre limitadas a simular o pensamento inteligente, agindo como se fossem máquinas inteligentes, que podem até se parecer
com um ser humano e ter respostas semelhantes a um ser humano, mas ela não é um ser humano no objetivo do ato de criar a essência do ponto onde nasce o pensamento. É um papo bem filosófico. Eu não vou me alongar nesse papo, mas ele é um conceito importante, porque, ao contrário do que talvez possa parecer num primeiro momento, nós não estamos falando sobre a inteligência artificial forte nesse curso. Nós estamos falando sobre a inteligência artificial fraca. Eu não faço ideia se um dia a inteligência artificial forte pode surgir. Eu não faço ideia. Mas eu sei que a inteligência artificial fraca, ela já é uma realidade do nosso dia a dia. E ela já é incrivelmente hábil. E aí, nós temos alguns testes que foram criados ao longo do tempo, né? Por exemplo, o famosíssimo teste de Turing. Vocês talvez já tenham ouvido falar do teste de Turing, tema de filmes. Alan Turing já foi tema de 2 filmes. O Jogo da Imitação, um dos últimos filmes, o segundo, na verdade, o mais recente dos filmes que fala um pouco sobre Alan Turing e o seu desenvolvimento com o pensamento da máquina, o desenvolvimento da máquina e todas aquelas questões associadas à decriptografia da máquina Enigma. E o conceito do teste de Turing, ele é extremamente simples. Você coloca um indivíduo, um ser humano, para conversar através de um computador. Então, por que você tem que conversar por texto através de um computador? Porque você quer eliminar a minha incapacidade de simular a voz humana. E você conversa por texto com um ser humano e conversa por texto com uma máquina. E o grande desafio é: será que é possível para esse indivíduo que está aqui distinguir quando ele está conversando com um ser humano e quando ele está conversando com uma máquina? Se um indivíduo ser humano não consegue diferenciar uma máquina de um ser humano, então o conceito do teste de Turing diz: a máquina é um ser humano. Porque, afinal de contas, eles estão indistinguíveis. O teste de Turing foi um grande desafio tecnológico já superado. Existem, sim, robôs, sistemas de chat, que são capazes de convencer um ser humano que estão conversando com um outro ser humano e não com um computador. Porém, se desenvolveu um outro sistema de conceito, que é o do quarto chinês. O conceito do quarto chinês parte do seguinte princípio: um chinês, poderia ser qualquer outro idioma, tá? Coloca uma mensagem e bota por uma caixinha neste balde. Esse indivíduo que está aqui não sabe falar chinês. Por isso que ele é chamado de quarto chinês, porque esse cara aqui não sabe falar chinês. O que ele sabe fazer é pegar a pedrinha que está neste vaso, ele olha para o símbolo que está marcado, ele vai num livro, e nesse livro existe o seguinte, ó: se tal símbolo está escrito na pedrinha, então eu preciso pegar uma outra pedrinha com um outro símbolo. Então vamos supor que tenha este símbolo aqui, então ele sabe que ele tem que procurar uma pedrinha com este outro símbolo e colocar por esta outra portinha. Esse é o conceito da improbabilidade da máquina saber realmente pensar. Porque ela pode ser capaz de receber um estímulo externo, ela pode ser capaz de emitir um estímulo externo, e nem por isso ela foi capaz de fato,
compreender o sentido daquilo que ela está passando adiante como mensagem ou recebendo. Se ela fosse capaz, se esse indivíduo aqui, sem nenhum auxílio, consegue de fato aprender chinês, é o momento onde as máquinas se tornam autônomas na criação do pensamento. Esse é o chamado conceito de singularidade, onde as máquinas transcendem o limite entre ser capaz de imitar uma resposta baseada em um estímulo, imitando o comportamento de um ser humano, e, de fato, agir como um ser humano. Alguma pergunta? Bom, dando seguimento, a linha do tempo da inteligência artificial, ela se apresenta de uma forma bem resumida nesse meu fluxograma, que nesse momento ele pode não estar muito legível, não era a minha intenção ficar lendo cada item desse fluxograma, vocês podem fazer isso com calma depois com os PDFs. Algumas coisas só que eu quero observar nesse nosso fluxograma aqui. Primeiro, é que as primeiras premissas da computação nascem com Alan Turing nos seus famosos testes de Turing, né, dentro do campo da área de inteligência artificial, mas somente entre 1955 e 56 é que John McCarthy ele criou o termo inteligência artificial. Então, somente deste ano, o termo inteligência artificial foi utilizado pela primeira vez. Ele criou uma linguagem de programação exclusivamente para ser o caminho pelo qual a inteligência artificial poderia se desenvolver, que é a linguagem de programação Lisp. Em 1961, nós temos o primeiro robô industrial. Em 1966, o primeiro chatbot, Elisa, que obviamente é muito ineficiente. Se você botar chatbot Elisa no Google, você acha ela, pode conversar com ela em inglês, obviamente, mas vai ver que não funciona muito bem, não. O que é interessante é que ocorre em 1970 e 80. As pessoas aqui, mesmo já em 1955, já tinham uma visão do que você poderia ser capaz de fazer com a inteligência artificial, mas esbarrava num problema tecnológico. Não havia computadores, não havia recursos para executar aquelas funções, o que jogava um balde de água fria no desenvolvimento da inteligência artificial. Entre 1970 e quase toda a década de 80, nós temos o chamado inverno da inteligência artificial. O momento em que estava todo mundo muito frustrado para os grandes desenvolvimentos da inteligência artificial, poucas pessoas se mantiveram estudando essa área durante esse período de pouco de desenvolvimento, e esse pouco de desenvolvimento tinha duas razões. A primeira, não havia muito acesso às informações, não havia internet, como nós a conhecemos, pelo menos, né? Havia redes, mas não internet, e não havia recursos computacionais suficientemente bons para executar aquilo que nós nos propusemos. Em 1989, o jogo começa a virar. Em 1990, nós temos o Windows, tá? Então as coisas começam a dar uma acelerada. As pessoas voltam a se interessar sobre isso. No ano 2000, eu me lembro perfeitamente de ser uma matéria de jornal, um domingo à noite, sobre o Asimo, o robô humanoide, o primeiro robô bípede. Né? Aí nós entramos em 2002 com o sonho da limpeza automática de casas. Até hoje não funciona tão bem quanto queria. Mas assim, em 2011, dois sistemas de inteligência artificial começam a revolucionar, que é o Watson e a Siri da Apple. O Watson da IBM e a Siri da Apple. Esses dois sistemas, eles deram uma grande acelerada na forma com que a inteligência artificial é executada, e isso turbinou todo o desenvolvimento. Até ali, o meu cronograma em 2011
talvez eu tenha realmente descrito os principais marcos da inteligência artificial. Mas de 2011 em diante já se torna impossível. Porque acontece muita coisa nesse período. Os computadores já são bons, o suficiente para resolver centenas de problemas. Em 2014, Eugene passa no teste de Turing. Nós temos, em 2016, um carro autônomo. Em 2017, um sistema do Google, o AlphaGo, consegue vencer o campeão de Go, que é um jogo impossível de ser vencido com um processo de otimização, porque a melhor jogada não leva à vitória, e isso revoluciona a forma com que nós entendemos as possibilidades da inteligência artificial. E aí, em 2018, a gente já começa a ver algumas coisas desagradáveis começando a surgir, né, que é o uso de fake news e deepfake para criar coisas constrangedoras, né? Em 2019, nós temos o DeepNude, que é um aplicativo de inteligência artificial que utiliza toda a tecnologia de redes neurais para, através de fotos, remover a roupa de mulheres e as deixar despidas, nas fotos, obviamente. Aí você percebe que é como uma faca, né? O fato de você ter uma faca não quer dizer que ela vai ser bem usada. Você pode usar um bisturi para salvar uma vida ou para matar. As pessoas já começam a utilizar sistemas de inteligência artificial para meios não tão nobres quanto foram no início de todo esse processo. Algumas coisas muito relevantes aconteceram em 2019 também, que foi a instalação de cabines médicas na China. As pessoas iam lá e podiam fazer consultas em cabines médicas, né? Através de sistemas de inteligência artificial, você recebia receita para se tratar. Em 2019, também, a França, ela proíbe o uso de inteligência artificial para fazer análise das sentenças judiciais emitidas por juízes, com o intuito de dar uma freada nas análises que criavam jurimetria, né, que é o uso dos dados da justiça para verificar formas de obter vantagens de alguma forma ilícitas, de forma lícita, né? De forma, ser bem claro, utilizando brechas que o sistema dá, ou explorando preconceitos que não necessariamente seriam negativos, tá? Preconceito no sentido de conceitos prévios que certos juízes, ou comarcas, ou regiões poderiam ter a respeito de um tema ou de outro. Nós temos aqui algumas referências que, na verdade, nessa primeira aula, são referências agradáveis, né? São dicas de filmes sobre inteligência artificial. Então, nós temos ali um filme chamado Metrópolis, em preto e branco, de 1927. Se alguém conseguir explicar para mim como é que alguém, em 1927, concebe a ideia de um robô inteligente, antes mesmo de alguém conceber a existência de um computador, como nós o conhecemos hoje, ou antes mesmo de toda essa discussão sobre inteligência artificial, depois me conta, por favor. Em 2001, quer dizer, em 2001 não, 2001, Uma Odisseia no Espaço, é um filme de 1968, né? Westworld, famoso por causa de um seriado recente, é um tema de 1973. Blade Runner, 1982. Exterminador do Futuro 2, sem contar que existe um mais antigo, né? Mas eu estou falando dois que é o mais famoso, é de 1991. Matrix é de 1999, e percebe que em 1999 nós não tínhamos uma inteligência artificial ainda minimamente respeitável. O Homem Bicentenário como filme é de 1999, como livro é muito antigo. É muito antigo. E aí, né, inteligência artificial, é o filme de 2001, já trazendo mais discussões modernas a respeito dessas questões de singularidades do pensamento. Na verdade, esse
é o foco central da discussão toda que se passa pelo filme, que vale a pena ser visto se você não viu. Ex Machina também tem esse foco, como eu posso dizer, esse objetivo de discutir essa questão central. Também é um filme interessante a ser visto sobre esse contexto introdutório de inteligência artificial. E assim, nós temos aqui duas bibliografias. A gente sempre diz o seguinte, esses dois primeiros links aqui são da Wikipédia, né? Wikipédia, de fato, não é a melhor referência que existe. Entretanto, nunca se esqueça de que a Wikipédia, muitas vezes, e esse é o caso, possui uma série de referências bibliográficas no seu rodapé. Essas são referências perfeitamente referenciadas, né? Você pode acessar essas referências, são livros, são textos, artigos, como quaisquer outros que você poderia utilizar em uma produção científica, por exemplo. Então, aqui nós falamos inicialmente sobre Isaac Asimov, é o autor do livro Eu, o Robô, O Homem Bicentenário, A Fundação e outros tantos livros maravilhosos. Eu sou fã da obra bibliográfica desse autor, já li quase todos os livros dele, ele tem muito livro, pode acreditar. A biografia também de Alan Turing, tá? Tem os filmes também, mas na verdade a biografia dele é bem interessante. Não é exatamente aquilo que está nos filmes, mas os filmes são bons. Uma notícia de 2019, que a Microsoft vai criar um centro de inteligência artificial para criar, na verdade, uma inteligência artificial similar ao cérebro humano. Então, aqui tem um link da notícia, um investimento mínimo de 1 bilhão. Isso é pré-pandemia, né? 2020 veio, e eu não faço ideia se isso aqui foi colocado em prática, mas ainda assim é uma referência bem interessante. E aqui nós temos a timeline, referências originais que encontrei para construir a que eu estou utilizando nesse slide. Então, o que nós vimos nessa aula, a introdução a respeito da inteligência artificial, comparamos os conceitos de inteligência forte e inteligência artificial fraca, falamos sobre o teste de Turing, o quarto chinês e a linha do tempo da inteligência artificial. Obrigado.